Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação é gravado numa semana super movimentada da política brasileira, como aliás tem sido quase que a nossa rotina nos últimos 4 anos, pelo menos, né? Parecia que estava um pouco menos depois do 8 de janeiro, tinha dado uma acalmada, mas nada acalma muito claramente no Brasil, né? Estou me referindo, evidentemente, à questão aí da fraude da vacina do Bolsonaro. Mas esse Fora da Política Não Há Salvação não vai tratar desse tema, né? Até porque não saberia como tratar desse tema nesse momento e a gente sequer previa que esse negócio fosse acontecer. A gente vai tratar de uma questão mais estrutural e fundamental do funcionamento da política brasileira, que é a conformação do nosso sistema político, em particular do sistema partidário. Mas olhar do sistema partidário não só do ponto de vista de cada uma das organizações que o compõem, da relação que elas têm entre si, do seu tamanho relativo, da sua operação nas eleições, do seu funcionamento no Congresso, mas também do ponto de vista de um certo redesenho de forças políticas na sociedade brasileira que tem reflexo no sistema político e também se reorganiza, se reestrutura no interior do sistema político. Esse redesenho vem ocorrendo já há um certo tempo, mas tem passado muitas vezes desapercebido por muita gente. Claro que tem sido aí um fato mais ou menos notado e comentado, por exemplo, o fim daquela bipolarização nacional, PT-PSDB, e a sua substituição, pelo menos nas 2 últimas eleições, numa disputa entre o bolsonarismo e o petismo, ou talvez a gente pudesse dizer o bolsonarismo e o lulismo. Enfim, o que se opôs aí nesse período? Mas o que seria bolsonarismo? O que seria lulismo? Como é que a gente separa preferências, afiliações partidárias de certas lideranças carismáticas, né, que tem ali um apelo, que muitas vezes até ultrapassam certos limites do partido, em outros sentidos são menores do que eles, mas como é que a gente define isso como um elemento que conforma essa nova polarização? E até quando ela dura, né? Será que esse episódio da semana relativo à fraude da vacina, ou a vacina de papel, como alguns têm chamado, isso vai ser uma pá de cal aí no chamado bolsonarismo? Será que vai abrir espaço para outros atores importantes, emergentes da direita, né? De repente o Bolsonaro abriu um campo, deixou esse campo desbastado para que outros atores da direita ocupassem? Enfim, tem uma série de questões que ainda não estão definidas, mas que já estão em processo. E para tentar entender esse tema, a gente traz aqui talvez o nosso principal estudioso do sistema partidário brasileiro, professor Jairo Marconi Nicolau. Vou chamar aqui só de Jairo Nicolau, eu vou tratá-lo só por Jairo durante a conversa, que é meu colega de Fundação Getúlio Vargas, professor, pesquisador no CPDOC, da FGV do Rio de Janeiro, né? E, sem maiores delongas, eu quero primeiro agradecer ao Jairo, né, por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele e perguntar o seguinte, com base numa entrevista, inclusive que ele deu recentemente à Folha de São Paulo, tratando exatamente desse tema. Jairo, como é que a gente pode entender isso que você na entrevista fala que é uma certa mudança que tem passado debaixo do radar para muita gente sobre a política brasileira ou na política brasileira? Por favor. Salve, Cláudio, tudo bem? Olha, mais uma vez, obrigado. É uma honra estar aqui com você, né? Adoro o teu programa e eu não gosto muito de dar entrevista, mas quando você me convida é uma honra, eu sempre aceito. Depois eu fico ali preocupado, né? Como é que vai ser a conversa, mas estou muito feliz de estar aqui para essa conversa contigo hoje. Olha, eu estou uma imersão aqui de certo recuo, né, intelectual, mexendo com dados, tentando arrumar minha cabeça para pensar, talvez para um próximo trabalho aí, o que está se passando com a política brasileira e sobretudo nessa última década, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e a gente fica muito preso aos acontecimentos, aos eventos.
diários, e o Brasil tem sido pródigo, né, em nos oferecer pequenos ou grandes eventos, quase transformando a política num grande novelão, né, assim, que as pessoas comuns começam a acompanhar, cartas, agora fraudes numa carteira de vacinação, joias, tudo vai parecendo uma novela, novela B, né? Mas tudo bem. Talvez aquelas novelas mexicanas dos anos 80, né? Justamente. Mas, para além disso, a gente tenta pensar o sistema político de uma maneira mais estrutural, né? Estaria eventualmente acontecendo para além dessa barafunda aparente, né? E eu observo algumas tendências, particularmente numa reconfiguração do sistema partidário, né, que está acontecendo, muito em função, não exclusivamente, muito em função da reforma eleitoral que entrou, digamos, em vigor para valer a partir de 2019. Né? Entre 2019 e as eleições de 2022, muita coisa aconteceu no âmbito do sistema representativo, da legislação eleitoral. E essas mudanças tiveram um forte impacto. Eu digo forte porque eu acho que foi realmente forte na configuração partidária dos estados, e numa mudança que a gente não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Estou falando aqui da fragmentação do sistema partidário brasileiro. Quer dizer, o Brasil é conhecido internacionalmente por ter um sistema partidário pulverizado, sem grandes partidos, com bancadas médias para pequenas no legislativo. Isso não é só no âmbito nacional, também acontece nos estados, nos municípios. Essa foi uma característica, acho que marcou a democracia brasileira pós-transição, particularmente a partir do meados dos anos 90. Isso foi se aprofundando. Com a reforma que entrou em vigor, particularmente com relação a dois tópicos que, assim, quem não é especialista acha isso uma coisa meio banal, né? Se estabeleceu uma cláusula de desempenho, não é uma cláusula de exclusão, como a gente tem, por exemplo, na Alemanha. Se um partido tem, na Alemanha, 5%, abaixo de 5%, ele está fora do legislativo. A cláusula do Brasil não é desse tipo. Ela simplesmente condiciona que nos 4 anos seguintes à eleição para a Câmara, o partido vai ficar sem recursos do fundo partidário e sem tempo de televisão nas campanhas eleitorais, no caso, as municipais e as nacionais e regionais subsequentes. Foi o que aconteceu, né? 10 partidos não conseguiram atingir esse ponto 1,5 em 18, ficaram fora, deixaram de receber esses recursos. E uma outra mudança da legislação eleitoral, essa sim teve um impacto mais forte, foi o fim das coligações. Outra coisa que para as pessoas que não acompanham assim a política com tanto detalhe pode achar uma coisa trivial, mas isso teve um fortíssimo impacto. Eu estou acabando de fazer um trabalho sobre isso e eu próprio fiquei surpreso com os dados quando a gente olha nos estados, né? Está falando, desculpa, das coligações proporcionais, né? Para eleição Coligações proporcional. proporcionais, isso, para eleição para deputado e vereador. Todo mundo, né, sabe que de 86 a 2018 as coligações foram permitidas. Isso facilitava muito a vida dos pequenos partidos, que ou se colavam um grande ou se agregavam entre si para concorrer e garantiam ali com votações, às vezes, bem abaixo do quociente eleitoral, representação. O fim da coligação teve um efeito devastador nas bancadas estaduais. Para te dar um exemplo assim, a última vez que um estado teve só três partidos elegendo deputados, ou seja, bancadas de 3 partidos, tinha acontecido em 98. Ou seja, de 98 para cá, todas as bancadas estaduais na Câmara tinham de 4 para cima. Nós tivemos muitos casos de bancadas. Cada deputado representava um partido em pequenos estados. 8 partidos em um estado que tinha 8 representantes. O que aconteceu na última eleição? Eu acho que isso dá um bom exemplo. 6 estados, nós tivemos só 3 partidos conseguindo representantes.
Em todos os estados caiu o número de partidos representados, e isso acho que tem produzido essas duas pequenos detalhes têm produzido um efeito de compactação do sistema partidário que está acontecendo numa velocidade muito mais ampla, muito mais rápida, melhor dizendo, do que eu imaginava. Então, por exemplo, a gente vê que nas eleições a compactação pela direita aconteceu, nós tivemos as três forças, né, hoje, republicanos, PP e o Partido Liberal, praticamente monopolizando o voto da direita, direita. Tivemos duas forças de centro-direita que ficaram ali no limbo, né, que estão, a gente não sabe, esses três são bolsonaristas, apoiaram Bolsonaro na eleição. O partido PSD do Kassab e a União, que foi o resultado da fusão de dois partidos, são dois partidos de direita, mas não bolsonaristas na campanha, ficaram ali com bancadas médias, e do lado da esquerda, praticamente o PT, agora com a federação, que é outra mudança que eu não fiz menção, mas também ajudou a compactar o sistema partidário, se distanciou muito das outras legendas de esquerda. A gente tinha uma esquerda não petista rivalizando, PDT, PSB, foram muito mal nas eleições também. Então, o que eu observo é que a gente, do ponto de vista mais estrutural, começa a haver um processo de enxugamento, de compactação do sistema representativo que provavelmente vai se acelerar nos próximos meses, anos, até que a gente chegue em 2026 com um sistema partidário muito mais enxuto, não é, do que nós, talvez voltando aí para padrão do começo dos anos 90, com 6 a 8 partidos relevantes e os outros satélites ou até desaparecendo. Então, assim, do ponto de vista do sistema partidário, essa mudança não pode ser desprezada, porque isso tem impacto em tudo, né? Porque as forças, como elas se organizam no trabalho parlamentar, como é que elas vão se organizar para a sucessão do Lula, próprios partidos, quando veem os outros se fortalecendo, também fazem um movimento nessa direção de fusão. A gente provavelmente vai conhecer muitas fusões partidárias nos próximos anos. Isso dá uma outra configuração ao sistema partidário, para além, claro, de que é outra coisa, do papel que jogam aí essas duas grandes figuras, Lula e Bolsonaro. Eu estou falando para além dos dois. Imagina um cenário que os dois não existam. A gente observa uma reconfiguração do quadro partidário, não é, que está sendo pouco comentado. Agora, esses pontos têm a ver, primeiro, pelo que você apontou, Jairo, com as mudanças nas regras, né, as mudanças institucionais formais que aconteceram aí. Né, a reforma lá de 2017, que até você fala, né, na entrevista, que talvez tenha sido a maior reforma eleitoral que nós tivemos em décadas, né? Sem assim. dúvida. Não, Agora, sem dúvida. Tem outros fatores além desse? Eu acho o que, para além disso, quer dizer, a minha impressão é que a elite política já se deu conta que, com essas regras, e sobretudo, algo que eu não disse, mas que é fundamental, é o seguinte: há uma dinheirama, há um volume de recursos para financiar a política no Brasil hoje, que é cerca de 1 bilhão para financiar os partidos por ano, e na última eleição, 5 bilhões para financiar a campanha. Fundo A elite, partidário e fundo eleitoral, né? fundo eleitoral, 5,5 bilhões, né? 5 bilhões e meio, né? E o outro 1 bilhão. Você está aí, sem a dedução do tempo de televisão que as redes também, né, deixam de pagar o imposto, a gente está colocando para os partidos e para as campanhas cerca de 7 bilhões pelo menos para ano par, né? Anos ímpares, só o dinheiro do fundo partidário. É muito recurso. E a elite política já se deu conta que esse recurso, quando você tem muitos atores, não é, você pulveriza esses recursos. Então, é muito melhor para os deputados que eles possam gastar, se tem menos concorrentes na chapa, que eles possam gastar pelo teto. A última eleição foi lá cerca de 3 milhões de reais para deputado. Então, se você tem o recurso do fundo partidário, os candidatos que já têm mandato, todo mundo vai gastar no teto 3 milhões. Então, se você pulveriza muitos recursos, isso vai para as pequenas legendas. Então, eu tenho uma impressão, uma hipótese, não tenho assim como demonstrar isso ainda, não tem estudo, não tem dado,
mas que a criação do fundo eleitoral passou a ser um ativo tão importante que a concentração passou a ser vista também como algo positivo, né? Porque os grandes partidos querem ficar com esses recursos, não querem, não é pouco dinheiro. Partidos pequenos estão ganhando 50 milhões, 100 milhões para concorrer numa eleição. Então, assim, é muito dinheiro e há essa concentração. Então, Uma tentativa de cartelização? eu acho que a gente está vivendo um processo de cartelização, né? Esse nome vem dos estudos de política comparada, estudos sistema partidário de outras democracias, que é mais ou menos isso. Os partidos brasileiros estão muito dependentes do Estado, não só na regulamentação da sua atividade, no seu controle de contas e tudo, mas também porque eles recebem. Eu não conheço, já procurei, posso ser, digamos assim, alguém, sempre tem alguém que estuda e pode dar uma informação que eu não tenho. Eu não conheço democracia em que os partidos recebam tantos recursos estatais como o Brasil, atualmente. Nós praticamente estatizamos as campanhas e estatizamos o financiamento dos partidos. Não estou nem falando dos assessores diretos, recursos que as bancadas, o número de assessores que as bancadas podem contratar, os deputados. Tirando isso, que já parece que, em termos comparativos, o Brasil é um caso singular também, o volume de recursos que saem, digamos, do orçamento da União para financiar a política no Brasil é muito alto. E, claro, a justiça eleitoral controlando tudo, desde filiação, né, período de filiação, troca de legenda, a gente chegou num processo de, digamos, cartelização realmente, e agora com essa compactação nós vamos ficar ali com um número de atores mais ou menos pequeno, dividindo um volume razoavelmente grande de dinheiro público para suas atividades. É uma configuração muito particular que a gente está entrando, saindo daquela pulverização mais ou menos espontânea dos anos 80, né, que partidos eram mambembes, não tinham recursos, para partidos ricos, não é? E controlados pelo Estado. Quer dizer, então a gente. Agora eu vou começar a contar os pontos, né? Quer dizer, a gente tem umas mudanças de regra e a gente tem uma mudança do ponto de vista do financiamento que injeta aí muito dinheiro, né? Aliás, só uma dúvida, você falou que talvez o Brasil seja o país com maior volume de recursos. Estou pensando em termos comparativos aqui com a Alemanha, né, que tradicionalmente tem também um volume grande de recursos para os partidos, não tem financiamento privado, você tem ali as fundações partidárias com bastante dinheiro, até inclusive investindo fora do país, né? A gente vê aqui a Fundação Friedrich Ebert, a Fundação Konrad Adenauer, por exemplo, com projetos no Brasil e em outros países da América Latina. Mesmo em comparação com um país, vamos dizer, com essa tradição, a gente gasta mais. Quer dizer, é o que eu disse, né? Assim, os números podem ser atualizados, mas o volume, se a gente passar esses bilhões para euro, por exemplo, a gente vai ter 1 bilhão. A campanha alemã não custa 1 bilhão. As campanhas são mais baratas, os partidos também são mais baratos, né? Tem uma estrutura eleitoral, as campanhas são mais curtas, o sistema eleitoral também, uma parte de lista fechada faz com que a campanha praticamente seja baratíssima, não tem esse tempo de campanha na televisão. Enfim, são campanhas mais baratas. Até onde eu acompanhei, estudei isso já tem algum tempo, o custo das campanhas no Brasil, mesmo dolarizando, né, usando outra moeda como indexador, é muito caro, né? E não estou nem dando desconto que isso aqui é um país muito mais pobre que a Alemanha, mas estou falando em valores que o Estado coloca para financiar a política, relativamente é muito mais alto aqui. Agora, então, retomando a questão dos pontos, eu no fim ia fazer a enumeração e me auto-interrompi aqui para te fazer outra pergunta, mas então a gente tem as mudanças institucionais das regras, a gente tem a questão do dinheiro, e tem algum tipo de outra mudança que a gente pode pensar em termos sociais, em termos culturais, que de alguma maneira se refletiria nisso? Você percebe aí algum fator dessa natureza? Eu estou muito atento também nesse esforço aí de juntar as pontas, né, das mudanças da sociedade brasileira e também da política nos últimos 2 décadas, vamos dizer assim. As mudanças sociológicas do país foram gigantes, né? Assim, aconteceram numa velocidade impressionante.
E eu gosto sempre de comparar aí o começo do Lula, porque o Lula serve como uma âncora, né? Olhar o Brasil que o Lula assumiu em 2003 e olhar o Brasil de agora. Acho que esse é um exercício fácil de fazer, relativamente fácil, e, e a gente observa muitas mudanças, né? Do ponto de vista estrutural também, coisa que eu não disse, e claro que isso tem um efeito sobre o partido, por exemplo, o ativismo do judiciário. Isso não existia no primeiro governo, não é? O papel do Ministério Público, né, e das instituições de controle em geral. Essa não fui eu que falei, não, hein? Quem me chamou a atenção para essa, que o Brasil estava diferente na dimensão do Ministério Público, das instituições de controle, foi a entrevista que o Lira deu no Globo de domingo. Ele falou: olha, o Brasil mudou muito nesses 20 anos, olha essa dimensão aqui do controle externo e do Ministério Público, da Justiça. Isso não acontecia, não existia esse ativismo, esse papel preponderante. Não é? A gente estava ali já a um certo distanciamento da Constituição nova, né, de 88, já tinha mais de uma década que ela estava funcionando, mas mesmo assim houve uma transformação no papel dessas instituições que não são eleitorais, não são representativas, mas têm um papel desde a crise do impedimento da Dilma, do impeachment, para cá. Isso é chovendo molhado falar isso. Então, acho que tem, digamos, e sem contar também essa atmosfera da comunidade. Eu sou de uma geração que ficava ainda com os amigos da minha geração, e você vê a manchete do Estadão, mas quem lê manchete de jornal? Você não tem nem mais o jornal, né, como salvo para os assinantes, ou quem lê assim, o jornal digital, você não tem mais a manchete. Então, esse mundo mudou, e aí tem sim, acho que o papel central das redes sociais e dessa esse novo ambiente de comunicação política que não existia, e a gente percebe claramente a dificuldade, comparativamente, né, comparando os dois campos. Todos os números é que a direita sabe e tem usado com muito mais eficiência, tem muito mais seguidores, tem muito mais impacto do que a esquerda. Ela saiu na frente e continua tendo a hegemonia desse mundo. Não é? E, claro, as consequências, não sou um especialista nisso, mas é um tema central, né, das teorias da conspiração que prosperam em certos ambientes, o papel que essas redes têm em alimentar um campo político do Brasil, particularmente o campo político em torno, não exclusivamente, mas particularmente em torno da liderança do Bolsonaro. Enfim, esse ambiente também é uma mudança. Isso tem impacto sobre a atividade partidária? Claro que tem. Sobre a forma de se fazer política, né? A gente começou conversando sobre a política, vamos falar, a tradicional, careta, a política partidária, que é digamos assim, a central numa democracia. Mas hoje uma democracia não pode mais prescindir dessa outra arena que surgiu, ganhou muita força a partir da década de 10, né? Com o papel que as redes sociais tiveram, como um novo lugar para discutir, falar de política e também para os políticos se comunicarem com a sociedade. Não é só espalhar boato e ser uma ágora de debate. Fake news é também um lugar de comunicação, em que tem algumas lideranças, como o Trump, por exemplo, o Bolsonaro, em larga medida, se comunicavam basicamente durante o mandato, diariamente, como se tivesse um programa de rádio, sei lá. Não existe um presidente que eu me lembro, ele se comunicava com a sociedade diariamente. Pegar o Fernando Henrique, ele fazia coletivas semanais, desaparecia, o presidente desaparecia, a gente tinha a sensação que o presidente podia ter um fim de semana sumido. Agora não existe mais essa sensação. A política, ela é permanente, né? O sujeito está no fim de semana na praia, é motivo de conversa, ou seja, a política passou, ela invadiu a vida das pessoas com muito mais intensidade. Isso, claro que mudou. Eu tenho a impressão, aí é só para pimentar um pouco a nossa conversa, que o próprio presidente Lula tem uma certa dificuldade pessoal, aí a impressão, quer dizer, tem relatos assim de pessoas que convivem com ele que convergem com essa minha impressão,
ele tem uma certa dificuldade em se adequar, é natural, né? Questão Surpreendente. geracional, né? Não, né? O Lula, até onde eu saiba, não tem nem celular. Ele não tem celular pessoal, ele não administra as redes, ele é uma pessoa de outra geração, fez política de uma outra maneira, deu muito certo, mas esse é um mundo. Também não poderia dizer que as redes sociais vão continuar, que esse negócio não vai explodir. Eu não tenho a mínima ideia sobre como é que essas coisas vão daqui para frente, mas é impossível falar da última década, das transformações da política brasileira, só olhando para o sistema partidário e deixando de lado, digamos, para além da demografia, da economia, essa arena política que trouxe, inclusive, para a política atores, pessoas, né, que não gostavam de política, que não conversavam sobre política. É um fenômeno o que as redes sociais produziram. No Brasil, isso eu não sei, não teria como dizer, acho que nos Estados Unidos também, mas em outras democracias eu não tenho como dizer. Isso precisa, nós estudiosos, né, do comportamento político, sistema político, precisamos nos dedicar a entender essas transformações. Isso mudou muito a natureza da política brasileira. Porque impacta, inclusive, essas questões mais, vamos dizer, formais, tradicionais da política, como, por exemplo, o desenho do sistema partidário, né? Claro, a gente está falando de uma política que acontece nas redes, estamos falando, como você bem colocou aí, gente que não estava na política que vai, o processo de radicalização, que também tende a acontecer por conta do funcionamento das redes, o surgimento de lideranças que, digamos, passam a existir como tais pela presença nesse mundo virtual, né? Quer dizer, você tem realmente, né, um elemento completamente novo, né? Não é só mais uma ferramenta à disposição de quem estava antes, né? Ela acaba produzindo novos atores, né? E atores que operam de maneira muito diferente daquela que eles e outros, né, operavam antes. Não, eu acho que a gente precisa tentar entender isso em perspectiva histórica, né? Nós temos já uma idade, você é um estudioso, e eu acompanhei isso de perto, que a fundação do PT, onde um ativo fundamental era o ativismo, era a presença física, era a mão de obra, trabalhava voluntariamente. Isso era um diferencial e Encontros talvez face a face. a política. Você, para preparar um comício, um evento, levava semanas, meses, panfletando, montando palanques, enfim. É uma infraestrutura para gerar eventos políticos que precisava de mão de obra. A ideia do partido de massa era aquele partido que tinha militante, né? Que se dedicava dias, horas da sua semana, voluntariamente, da vida de um partido. Hoje, provavelmente, se você fizer uma pergunta, se eles preferem alguns milhares de militantes ou uma boa equipe para administrar as redes sociais ou marketing político, sei lá, é claro que os dirigentes, eu já ouvi esse tipo de comentário, né, políticos. Hoje, eu prefiro ter uma equipe, contratar alguém para cuidar das redes sociais, para fazer até a parte estatística do meu mandato, do que propriamente de ter militantes no partido. Mudou, quer dizer, a política mudou de natureza e quando ela traz as pessoas comuns, ela não traz mediada pelo partido, porque o partido era, digamos assim, um ambiente de aprendizado. Você se filiava ao partido, começava a trabalhar com político, aprendia, fazia campanha, tentava. Tinha uma carreira que passava, bem ou mal, com todas as limitações dos partidos brasileiros, passavam por um certo filtro partidário e você ia galgando posições. Hoje isso não é que não exista mais, isso está, como você bem lembrou, isso está atravessado, né, por essas outras formas de emergência na política. Um youtuber, uma pessoa popular, aquela a bancada, né, que subiu com o Bolsonaro em 18, acho que foi muito representativa desse mundo de políticos que de 22 menos, mas isso já passou a ser um componente incontornável da política brasileira. Algumas pessoas não virão da política, desculpe usar o termo assim, da política real, né, da política da liderança que se faz nos caminhos tradicionais. Elas virão do mundo virtual, são influenciadores digitais
e resolvem fazer política, e às vezes o partido passa a ser só. Quer dizer, o partido, para ser candidato, ele tem um monopólio, né? Você tem que estar no partido, não tem candidatura avulsa. Então, ele fala para o mundo, e essa transposição, que sempre aconteceu em menor grau, com lá, jogadores de futebol, radialistas, cantores, Celebridades, né? agora ela tem um outro contorno, né? Ela é um contorno, parece com uma ligação mais direta, e claro que isso influencia os partidos também. Eles estão, de repente, assistem, por exemplo, o que aconteceu com a vitória do governador de São Paulo, não deixa de ser um outsider, né? Ele era um ministro, nunca tinha tentado a sorte, até onde eu saiba, nunca tinha participado de uma eleição, e de repente virou governador de um maior estado do Brasil, não é? Quebrando um monopólio aí de 3 décadas, né, do PSDB. Ou seja, um outsider. Agora, não é que ele tenha sido fruto das redes sociais, mas ele é fruto de um mundo em que você pode fazer uma campanha sem estrutura partidária, onde você viraliza usando ferramentas que não são mais o braço, mas é o dedo. Né? Você retuita, você reenvia, você compartilha, é um outro mundo. Né? O Bolsonaro em 2018 claramente é isso, né? O Bolsonaro, não só ele, como também o que ele fez. Né? O Bolsonaro fez em 2018 algo que nenhum político havia feito. Ele levou com ele um arrastão, ele fez um arrastão de bancada. Ele tirou um partido que tinha um deputado e levou a 50, né? 52. Ou seja, assim, do nada. E eram eleitores que seguiram o Bolsonaro, seguiram a chapa do Bolsonaro. Isso é muito impressionante. Repetiu, de certa maneira, a façanha em 22, agora já no PL, também com políticos ligados ao governo dele, que foram muito bem no primeiro turno, ministros que se elegeram senadores, deputados, enfim. Isso não pode ser perdido de vista. Né? O Bolsonaro ele criou uma forma de comunicação com o eleitorado dele que prescinde dos partidos. Né? Não é que ele não tem apoio dos partidos, ele não tenha recebido dinheiro, em 22 recebeu muito dos partidos. É que ele não precisa, ele aprendeu a se comunicar com os eleitores dele gostam de se comunicar assim. Não é? Enfim, foi um casamento que tem permanecido até hoje. Né? Por isso que ele, durante o seu mandato, continuou sendo muito bem avaliado por uma parte do Brasil, chegou muito bem nos 2 turnos, né? Quer dizer, a derrota dele não foi uma derrota acachapante porque ele estava no executivo, né? Tentando se recandidatar, mas não foi uma derrota acachapante, ele foi muito bem nos 2 turnos, mostrando uma certa resiliência, né? Mesmo no momento de crise, porque da segunda metade da década de 10, a primeira metade da década de 20 desse século, a gente vai olhar para um fenômeno político que teve esse contorno, né? Que quebrou os padrões tradicionais e inventou uma forma de comunicar com os seus eleitores, seus seguidores, e foi muito bem sucedido. Mesmo com a derrota, eu acho que ele foi bem sucedido. Agora, na entrevista para a Folha, você também menciona uma coisa, que é a seguinte, né? Você fala, tem o Bolsonaro, até para a gente pensar por contraposição, também coisas que você fala lá na entrevista, o que é o lulismo, né? Ou no que o lulismo se diferencia do petismo, ou no que o Bolsonaro ou o bolsonarismo se diferenciam, digamos, de uma organização política mais estruturada no campo da direita. Acho que seria interessante entender exatamente o seu ponto aí. Eu tenho tentado evitar ao máximo falar de bolsonarismo, assim, um certo zelo conceitual, e acho que as pessoas colocam. Eu entendo o Bolsonaro como uma liderança carismática, né, gosta, né? Alguém que tem atributos que você admira, não tem nada a ver com isso. Ele tem um Mas o diferencial. carismático pode ser alguém que alguém gosta, né? Isso, alguém, justamente. O carismático é alguém que alguém gosta, e Bolsonaro tem muita gente que gosta muito dele. Ele não só ele cultivou um número grande de seguidores, como a intensidade de preferência por ele, a intensidade é muito alta em certas pessoas, certos grupos. Bom, isso é incontornável. Acho que
Todo mundo que acompanha a política percebe isso. Agora, o Bolsonaro tem alguma coisa em torno dele que a gente possa dizer que aquilo caracteriza um movimento político, um conjunto de ideias próprias, divisão de Estado, divisão de democracia? Eu acho que não tem, não é? Não só porque o Bolsonaro é uma liderança intelectualmente muito limitada, né? Ele próprio já deu mais de uma declaração que se honrava de nunca ter lido um livro na vida, ou lido pouquíssimos livros. Ele não tem uma formação política que a gente observa em certos líderes da extrema-direita europeia, por exemplo. Ele não é um quadro intelectual que formule e nem é cercado de pessoas desse tipo. Agora, então, eu prefiro, por enquanto, entender o Bolsonaro como uma liderança carismática que criou em torno dele um volume gigantesco de seguidores, de eleitores que o admiram, mas que isso eu acho que não passa para além dele. Ou seja, isso não é herdado para o filho, isso não tem uma outra liderança que vai, digamos, herdar o bolsonarismo quando a gente fala de peronismo na Argentina. Peronismo é muita coisa também, né? Assim, é um nome aberto para você colocar praticamente tudo ali debaixo. Então, assim, eu acho melhor, né? E eu fiquei, quando estava refletindo sobre o bolsonarismo, eu lembrei logo do janismo. Foi um movimento parecido, né? O Jânio, curiosamente, ele tem uma subida, né? Eu andei estudando um pouco a ascensão do Jânio para um outro trabalho, e fiquei muito impressionado lendo o material da época. A subida política do Jânio é tão ou mais impressionante do que a do Bolsonaro. Claro, sem redes sociais, fazendo comício pelo Brasil inteiro, o Jânio viajava por todo lado. Agora, tinha a ver com o diferencial dele, o estilo dele, um pouco teatralizado, a forma de falar, a liderança dele que se nacionalizou e que morreu quando ele abandonou a presidência, renunciou, não é isso? Quando ele volta, ele virou uma caricatura. Ele já era uma caricatura, mas virou uma caricatura da caricatura. Ainda governou São Paulo por um tempinho, mas já estava em idade, fim de carreira política, mas ninguém falava de janismo. Janismo era o Jânio com alguns políticos que estavam ali em volta dele. Não era um movimento, não tinha ideias próprias. Então, acho que quando a gente usa esse termo no Brasil, a gente está falando muito mais do carisma, da capacidade de liderança, do que o movimento com ideias, com singularidades que possam até, digamos, o movimento bolsonarista agora se transferiu para o Partido Z. Isso não existe, né? É o Bolsonaro e a sua liderança. Então, eu prefiro ver o Bolsonaro dessa maneira, acho que eu estou, por enquanto, persuadido que é a melhor forma de vê-lo, não superestimado também, mas isso não significa dizer que a direita brasileira se contém no Bolsonaro. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar com calma. Quer dizer, o Brasil é um país hoje que tem a maior representação parlamentar de sua história, pelo menos de 86 para cá, de direita. O tamanho da direita é maior que nós já tivemos em todas as legislaturas. Essas dificuldades começam a aparecer na aprovação das iniciativas de lei do governo Lula. Eu acho que tem a ver com isso. Esse Congresso é muito conservador, muito reativo. Não acho que seja problema de costura política. Na hora H, ele revela a sua cara. Ele é muito à direita do que foi, para voltar à comparação com 2003, quando o Lula chega, ele pega não só o presidente da Câmara, o João Paulo, que era aliado dele, né, deputado do PT, como pega um Congresso muito mais disposto e sem uma oposição severa. O PSDB saiu daquela eleição com uma bancada menor e também não tinha nenhuma vocação para ser. Mostrou isso no tempo, para fazer uma oposição cerrada. Agora ele tem uma oposição à direita que não tinha. Então, só para terminar, eu acho que a gente não pode perder de vista isso. O Brasil é um país que tem
um campo conservador muito grande. O bolsonarismo, ou para chamar assim, o Bolsonaro, né, a liderança do Bolsonaro, capta uma parte desse campo. Eu acho que nas eleições até esse campo convergiu para o Bolsonaro, quase em sua totalidade, uma boa parte dele, salvo do Nordeste, por exemplo, e outras lideranças de alguns estados que apoiaram Lula, mas ele hegemonicamente foi para o Bolsonaro. Mas a gente tem tudo aí, tem grupos de extrema-direita que estão sendo estudados por colegas nossos, que apareceram nos últimos anos, tem uma direita não bolsonarista tentando se descolar da liderança do Bolsonaro. É o caso do governador de São Paulo, que tem uma relação ambígua, acho que ele está fazendo as contas para onde o vento vai, mas ele pode se descolar como uma liderança de direita moderada, se eu posso dizer assim dele, não conheço tão bem, ou de centro-direita, algumas outras ocupando o espaço que o PSDB ocupava. Porque antes da ascensão do Bolsonaro, a direita brasileira ela ia com o PSDB nas eleições presidenciais. Ela continuava ali e ela não era tão ativada ideologicamente. Né? Quando eu vejo o Lira, por exemplo, falar nessa entrevista que ele deu ao Globo, que eu achei muito interessante, porque ele revela assim coisas muito uma visão que ele tem da política, como ele pensa o sistema político brasileiro, né? Ele está muito mais à direita na vocalização para pensar a política brasileira do que ele. O Lira era um sujeito muito mais pragmático, muito mais bonachão, assim, um sujeito que estava querendo colar. Ele continua, eu acho, pragmático, tanto que ele foi eleito dessa maneira cachapante, ele faz um jogo razoável ali de mão e contramão com o governo, não é uma coisa que fez o Cunha, né? Ele é muito mais menos hostil, ele tem um caminho de comunicação com o Planalto, mas lideranças como ele, eu acho que o centrão, que a gente chama de centrão, ficou mais ideologizado. Ele ficou menos petista, e tem outro fator, né? Ele olha para frente. Qual a probabilidade do Lula ser eleito de novo? Qual a probabilidade da direita voltar em 22? Com o Bolsonaro ou com uma desses governadores que foram indicados até pelo próprio Lira, né, nessa entrevista, né, governador de Minas, Paraná, São Paulo? Ou seja, essas figuras começam a fazer a conta. Olha, eu vou aderir ao governo Lula, pô, essa economia está andando de lado, o Lula tem condição de tentar mais um mandato, quem vem por ali, será que não é melhor esperar? É outra singularidade. O Lula assumiu, teoricamente, pelo menos, para ficar 4 anos. E isso muda muito o jogo prospectivo, e eu acho que isso está entrando na equação do campo conservador também. Então, para resumir, eu acho que a direita brasileira é matizada, tem setores extremistas que apareceram, o bolsonarismo, ou o Bolsonaro e os seus seguidores fazem parte desse campo, mas tem segmentos ideológicos que podem se descolar do bolsonarismo. E, sobretudo, voltando ao começo da nossa conversa, essa direita está compactada em termos parlamentares. Ela não está tão pulverizada quanto era nos anos 90. PTB tem 15 deputados, o PL 12, na época o PFL 75. Hoje você tem um partido de 100 deputados, que é o PL, e outros ali em torno de 60, 70. Ela ficou mais coesa. E isso, quando eu vi o resultado das urnas, claro que a gente antevia que ia ter dificuldade. Com a enorme capacidade de diálogo, de montar a coalizão que o Lula tem, a gente percebia que ia ter dificuldade, olhando para o Congresso e olhando para o resultado da eleição presidencial, que ia ter um problema que começa a aparecer. Não sei se o fruto é exclusivamente ideológico, tem barganhas que a gente não está vendo. Essas últimas rejeições aí, quer dizer, uma desistência, pelo menos por hora, né? O caso é lidar com fake news. Né? E aí o governo e os seus apoiadores, não era um projeto do executivo, mas era apoiado por ele, tiraram o pé, né? E a gente viu também os decretos do Lula relativos ao marco de saneamento serem revogados, né, na Câmara, né? Porque, enfim, tem uma posição contrária dele. Me parece que o conteúdo das questões é fundamental, né?
para entender isso, o conteúdo das questões combinado à composição programática, ideológica desse Congresso. Sem dúvida. E eu não gosto de raciocinar contrafactualmente. A gente que gosta de futebol faz isso o tempo todo, né? Ah, se aquele jogador não tivesse sido expulso, se o técnico não substitui, não tira aquele zagueiro. O tempo todo a gente raciocina pelo mundo que não existiu. Agora, é inevitável que a gente volte um pouco no tempo. O comportamento do Bolsonaro depois da derrota foi muito favorável ao Lula. Quer dizer, ele silenciou durante 5 meses, não falou aos seus seguidores, praticamente nada. Ele sequer fez um agradecimento enfático à votação que ele teve, foi muito grande, né, em termos de milhões de votos. Todos os estados, ganhou em número expressivo de estados no segundo turno. E ele silenciou, saiu do Brasil, passou 3 meses fora do Brasil. E, para além disso, o 8 de janeiro. A gente, claro que observa o 8 de janeiro no que ele fez de mal à democracia, ao funcionamento das instituições, ao risco que nós corremos. Mas, do ponto de vista da desmontagem da máquina, do gabinete do ódio, da fake news, dos acampamentos, né? Os acampamentos tiveram. Ninguém sabia como desmontar aqueles acampamentos no começo, nos primeiros dias do governo Lula. Quer dizer, ali um milindre, né? Porque envolviam, em algumas cidades, milhares de pessoas ali passavam ao longo de um dia em frente àqueles acampamentos. Aquilo foi tudo desmontado depois do 8 de janeiro, né? Teve conversa. As redes sociais tiveram uma queda porque foram desmontadas várias, né, financiadores foram encontrados, divulgadores de fake news foram presos, enfim, esses que estão presos e os que não estão, mas esse trabalho de investigação da Polícia Federal, do Judiciário, foi fundamental para uma desmontagem de uma máquina. Aí vamos pensar no mundo que não existiu. Imagina os primeiros 100 dias do governo Lula com a máquina de apoio ao Bolsonaro a toda, nas redes sociais, nos acampamentos, funcionando como ela, no padrão que ela vinha. Quer dizer, foi muito bom para o governo Lula ter esses dias de paz para organizar o seu ministério, ter um pouco de tranquilidade, não ter essa hostilidade com que ele chegou ao governo, né? Então, acho que isso, por incrível que pareça, o 8 de janeiro, eu posso estar errado, Paradoxalmente, né, talvez. paradoxalmente, ajudou e deu uma certa tranquilidade. E também a mediocridade, eu acho que tem que usar esse termo, da relação que o Bolsonaro teve com a derrota. Ou seja, o silêncio, um silêncio de quem fazia lives e tuitava o dia inteiro, quebra os seguidores, né? Tira dos seguidores o elemento, o fermento ali diário das conversas, das justificativas dos grupos de seguidores da direita. Ele quebrou com o silêncio, produziu digamos, uma quebra do ativismo da direita muito grande. Isso foi muito bom para o governo do PT também. Então, não vai ser moleza, ninguém imaginou que seria com o Congresso. Agora, essa desmontagem desse mundo virtual da direita, que não é da direita que conversa, que opina nas redes sociais, da direita que opera nos subterrâneos, da montagem vil, né, de invenções, de fake news. Eu acho que foi fundamental não só para a democracia brasileira, como também para o governo Lula. Agora, só para pegar um ponto anterior, né, já que você chegou aqui no governo Lula falando um pouco dessa, vou chamar assim, desmobilização, no certo sentido, do bolsonarismo, sobretudo depois do 8 de janeiro, né? Você apontou que o Bolsonaro é um líder carismático, talvez isso seja o que defina melhor a sua atuação, o seu papel, né, o papel de uma liderança carismática, mais do que de um movimento político organizado. E do outro lado, né, no seu antagonista principal hoje, né, no caso do Lula, no caso do PT. Estou pensando aqui algumas coisas. Primeiro, esse fenômeno, por exemplo, o André Singer lá chama de lulismo, né? Até que ponto isso explica melhor isso que a gente tem do que o petismo como uma segunda possibilidade. Mas, por outro lado, a gente tem o PT como o partido mais estruturado do país. Entretanto, estou pensando aqui numa conversa que eu tive há muito tempo atrás, logo que acabou o governo Lula,
uma conversa com o Marco Aurélio Nogueira, né, que é um cientista político, sociólogo formado nos quadros do velho Partidão, Partido Comunista do Brasil. E eu lembro de um questionamento que ele fez, uma rede social, né, falando assim, qual é a teoria política do governo Lula? Eu achei muita graça daquilo e até conversei com ele, falei, Marco, essa pergunta só podia vir de alguém do Partidão. Porque essa ideia de uma teoria política do governo faz talvez sentido se você pensa que tem que ter uma teoria política do partido. Aquele partido tem a sua teoria, a sua doutrina oficial. O PT nunca foi isso, né? O PT sempre foi ali um amontoado de grupos, de frentes e tal, que gerava alguma resultante ali na convergência desse monte de coisa. Se o partido já era isso e não tinha uma doutrina única, né? Um outro antigo membro do Partidão, né? O Carlos Nelson Coutinho, também questionava exatamente esse ponto, né? Que não havia ali uma doutrina, uma teoria. Isso é bem a pergunta típica de partidos de gente que pensava com a cabeça de partidos que tem esse outro formato, né? Mas menos ainda ia ter o governo, né? Que aí é um governo de coalizão, junto um monte de coisa, tem que negociar com o Congresso. Mas eu estou fazendo só esse pano de fundo para pensar exatamente essa coisa. Se de um lado falta essa consistência, tem a liderança carismática que parece que não muito mais coisa, e no lado oposto, como é que se enxerga essa dia de liderança carismática, organização partidária e por aí vai? De certa maneira, o PT, depois acho que da crise do governo Dilma, né, a crise, impeachment e tudo que seguiu, ficou, nesse sentido, mais lulista do que era. A minha impressão, como organização, né, ela ficou muito colada e a aposta no Lula sempre aconteceu, desde as escolhas na eleição de 18, de manter a candidatura dele, o nome, até o último minuto, e substituir no último dia em que isso era possível de ser feito, como também na aposta que ele seria o melhor nome, acho que é inquestionável, as pesquisas mostravam isso, mas assim, sem Lula nós estamos um pouco sem opção, né, para ganhar o país novamente. E deu certo. A minha impressão é que o PT ainda está muito colado no Lula, e aí a gente tem que falar no seu carisma, na sua virtude, na sua capacidade de liderança. E, de certa maneira, a decisão do Lula, que talvez não seja só dele, vai depender do ambiente, do que o governo entregar em termos de políticas públicas, como ele vai estar avaliado no fim, e eventualmente até da disposição pessoal, saúde, coisas do gênero, né? Será que ele vai estar disposto ali, já depois de 80 anos, fazer mais uma disputa, uma eleição? O país pode estar assim ou assado, enfim, tem variáveis que a gente não controla. Agora, se na eventualidade do Lula não disputar a primeira eleição em que ele poderia disputar, né, com muitas, acho que o Lula o Lula é de todas as lideranças de países democráticos a que mais disputou eleições que eu conheço, não um partido pequeno que tem sempre um candidato ali, líder do partido, em sequência, isso a gente vê em muitos países, mas uma liderança nacional do porte do Lula não há em nenhuma democracia. Pelo menos depois da Segunda Guerra, não há com esse papel que o Lula teve na democracia brasileira. Quando o Lula sair de cena, efetivamente, ou seja, se aposentar, ainda que ajude o candidato, declare, ande por aqui, por ali, a gente chega a um fim de um ciclo também para a esquerda, e que se isso acontecer em 2026, com possível perda de direitos políticos do Bolsonaro, que é a probabilidade que aumenta a cada dia, né? Não é hoje nenhuma pessoa do mundo político descarta a possibilidade do Bolsonaro não disputar a eleição. Isso é uma coisa talvez mais plausível ele não disputar hoje, né, do que o contrário. Então seria muito interessante, porque abre a política brasileira de um jeito que talvez a gente nunca tenha visto, né, sem o Lula e o Bolsonaro. E quando a gente conversou aqui dos partidos, do sistema partidário, das ideologias e tal, tudo isso, em cima disso, sobrevoando isso, acima disso, sei lá em que lugar físico, são essas duas lideranças, né? Puxando o campo da direita o Bolsonaro e, obviamente, o campo da esquerda o Lula. Né? Então, assim, não dá para pensar a política brasileira só olhando para os partidos. Um estrangeiro que chegar aqui
quiser entender o Brasil olhando como funcionam os partidos, ele não vai entender. Porque o peso do Lula, né? Enquanto o Lula concorria à disputa presidencial, como as eleições são juntas e o PT sempre é aquém do Lula, né? O PT nunca teve mais de 20% na votação para a Câmara dos Deputados, o quadro é muito fragmentado e o partido não é tão estruturado, e a disputa presidencial é concentrada lá em cima. Isso nos deu ensejo para falar de lulismo, ou seja, o Lula tem algo que é dele que o PT não vai. Tem a ver com o perfil social da votação dele, que não é a mesma do PT. Né? Pelo menos não era, atualmente está mais colada. Né? Até durante um tempo, o Lula era o PT que chegava lá no fundo do Brasil. O PT tradicional não chegava. Né? O PT era um partido das cidades médias, do mundo organizado, dos movimentos sociais. O Lula não, o Lula falava lá embaixo com o povão, né? Para usar um termo um pouco sociológico. Ele chegava. Brisolista. O brisolista. Ele chegava lá embaixo. É, isso foi se dando aos poucos nas campanhas, e em 2002 chegou lá embaixo mesmo. O PT não chegou em alguns estados e tal, mas o PT nunca foi isso, o partido do povão, como o Brizola conseguiu ser aqui na década de 80, o PDT, né, um partido de mobilização, que tinha adesão não organizacional, não era um partido, mas era um partido de mobilização. Né? O PT nunca foi isso. Em alguns estados, algumas cidades, conseguiu ser, talvez, sei lá, na Bahia, num outro recanto do Nordeste, mas nacionalmente, mas o Lula foi. Então a gente, assim, sociologicamente, em termos eleitorais, pode separar o Lula, chamar de lulismo, que digamos, essa dimensão que está ligada ao carisma, que faz o Lula chegar, e o PT, por razões da estrutura partidária brasileira, razões internas ao partido, não chega, está tudo bem. Agora, quando a esquerda perde esse ativo, né, ou seja, perde o seu líder, quando ele deixa de disputar, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que se acertar para criar uma nova liderança. O próprio Lula, percebendo isso, vai provavelmente trabalhar para cultivar uma liderança. E a gente está falando lá de inclusive do risco. A gente está num cenário tão personalizado, com essas lideranças passaram a ter um papel tão preponderante na política, que nos dois lados se especula que as mulheres dos dois serão candidatas. Não é Verdade. isso? Qual é o atributo? Claro, as duas têm luz própria, são figuras também carismáticas, cada uma à sua maneira, falam para partes do Brasil e as admira, mas quando a política passa novamente bom, quem sabe a gente não resolve o carisma aqui indo para as esposas, sei lá, mostra o peso dessas lideranças. Quer dizer, mas essa equação vai ter que ser resolvida, em grande medida, eu acho que vai depender do fato de Lula disputar ou não. A maioria das pessoas acha que não, mas ele, numa entrevista, disse que vai para mais um mandato. Isso vamos ter que esperar para saber. Agora, aqui a esquerda brasileira Talvez ficou. até porque dizer que não vai é se enfraquecer como presidente agora, né? Claro, claro. Não, e o ministério dele é um ministério onde provavelmente vai sair o candidato ao campo dele. A não ser que surja. Onde vai estar alguém de esquerda que não está no ministério do Lula que vai ser candidato dele? Bom, só a Janja, né? Faz Não sentido. pode ter, ela não pode estar mais. Quem não está no ministério é a Janja. Os outros possíveis nomes da esquerda são os que estão aí. Eu acho até, não sei se o Lula fez isso de caso pensado, mas vamos ver quem sobrevive. Bota 5 ou 6 ministros, ex-governadores, lideranças políticas importantes da esquerda, as principais, e decidam aí. O mundo vai dizer quem vai ser de vocês o nome em 26. Né? Ele pode até ter dito que vai até para dar um downgrade nessa disputa aberta ali, ministério boicotando o outro, ministro falando mal de outro. No começo tiveram uns pequenos incidentes desse tipo, né? Assim, uns ruídos que diminuíram. Eu não sei realmente o que o Lula está pensando da vida agora.
E a decisão dele, eu acho que pode ser fundamental, não é porque ele não vai concorrer, é porque ele provavelmente sairá da política. E nós nunca vivemos na democracia brasileira esse momento. Um momento que Lula Desde que acabou a ditadura, desde até de antes de acabar a ditadura militar. antes de acabar a ditadura. Mas todas as eleições presidenciais, ou Lula concorreu, né, e sempre em 2 turnos, ou seja, se a gente multiplicar essas eleições por 2, são muitas vezes que a gente chegou diante da cédula de Tirando as papel. duas do Fernando Henrique, né? Mas não, ele concorreu. Mas foi no primeiro turno, né? Justamente. Tirando as duas, as outras que ele venceu, vamos dizer assim, em 89, ele foi para o segundo turno muitas vezes. Tirando a Dilma e o Haddad, né, que foram, digamos, 6 turnos próprios, tudo foi Lula. Assim, a importância do Lula na democracia brasileira é um negócio a gente só vai perceber quando ele sair da política. É um negócio gigantesco. Eu tenderia a dizer que, quer dizer, essas comparações são terríveis, mas assim é uma coisa do naipe do Vargas, né? Tudo bem, Vargas fez o movimento de 30 depois, mas do ponto de vista do peso da liderança do Lula num cenário democrático, né, é um negócio assim, 40 anos. A gente vai fazer daqui a pouco 40 anos de democracia, né? O Lula vai deixar o mandato em 27, né? E a 26, Constituição né? Final de 26. 26, comecinho de 20, janeiro de 27, vamos dizer assim. Ele vai praticamente 40 anos de Constituição de 88, né? E ele não é que ele foi uma liderança, é uma das maiores lideranças da história do Brasil. Isso é inevitável falar isso, né? Então, assim, Lula sair de cena é muito mais do que encontrar alguém para disputar a eleição de 26 pela esquerda. Eu acho que isso está muito aberto ainda e, por conta do peso dessas lideranças, a gente olha para os partidos, porque eu estudo os partidos, mas eu sei que essas figuras são duas âncoras assim, gigantescas que pairam, né? Que âncoras assim, puxam o sistema político para eles de uma maneira muito particular. Né? Curiosamente, a direita não tinha isso. Né? A direita encontrou isso com o Bolsonaro nos últimos 6 anos. Ela não tinha, ela passou esse período todo tentando acertar com algum nome do PSDB e com Collor. Né? Mas com o Bolsonaro ela encontrou, digamos, um canal assim, um campo e o seu líder popular. Eles não tinham líder popular e inventaram. Enfim, a gente já está no território das especulações, mas acho especulações legais para pensar como a política brasileira tem se desdobrado. Né? Agora, Bolsonaro abriu espaço, né, para a direita. Abriu. Eu acho que hoje é impossível de conversar sobre a política brasileira sem falar que antes a gente é de uma geração que falava da esquerda. Era a esquerda e o outro lado, a gente chamava de direita. Não, a direita não se chamava de direita. Hoje há uma Chamava, direita inclusive, de centrão. centrão, o centro-esquerda, o centro, mas a direita, assim, se assumir como tal, era peça de acusação praticamente no debate Claro. político. Eu não, não é comigo. Agora as pessoas são de direita, se orgulham disso, se organizam como tal, se apresentam como tal, e o Brasil, enfim, como todas as democracias consolidadas, tem um campo de direita que faz parte do jogo, se assume como tal. Agora, a configuração partidária, quem vai comandar esse campo do ponto de vista eleitoral, está em aberto. Né? O Bolsonaro, eu acho que ele contribuiu, apesar dele ser muito mais à direita do que o Brasil, eu acho que o conservadorismo. O Brasil, para mim, é, sobretudo, um país conservador com uma ala reacionária. O Bolsonaro é muito mais reacionário que o eleitor médio dele. Assim, ele é muito mais direitista, se a gente pudesse falar esse termo. Mas ele abriu espaço para esse campo, né? Se assumir como tal, para pensar a economia dessa maneira, para pensar a política social de maneira diferente da política implementada pelo PT. Enfim, a gente chegou numa democracia em que há uma direita que se assume como tal
se organiza como tal, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, eu acho. Muito bom, Jairo. Excelente conversa, como sempre, né? Imagina, eu fico aqui feliz mais uma vez de estar com você, porque você me faz pensar em coisas que eu não pensaria, né? Se eu não tivesse Ah, isso é bom. Aí é legal. aqui, e eu fico mais estimulado a pensar e escrever mais sobre isso, quem sabe. Muito bom. Mas eu vou te devolver a palavra para você, enfim. Se tiver ainda algum ponto que porventura você acha que a gente não tocou e você acha importante falar, você possa falar. E também para fazer aí a sua amarração final. Por favor, Jairo. Bom, eu acho que, eu não vou tocar nesse ponto que é muito extenso, é a gente também, estudioso, né, particularmente, ficar de olho nas mudanças que estão acontecendo no campo da economia e da sociologia brasileira, né? O Brasil tem mudado muito rápido, a escolaridade média dos brasileiros está subindo muito acentuadamente. O papel das mulheres também na última década, tanto no mercado de trabalho como na política, também mudou muito. O Lula deve, em larga medida, a sua vitória à cachapante vitória que ele teve entre as mulheres. Né? Praticamente entre os homens foi empate a eleição, as pesquisas mostram isso. O Brasil mudou muito a estrutura do trabalho. Há um desafio para a esquerda que não foi superado em 22, né? Que é uma singularidade da esquerda brasileira também, ter perdido as metrópoles, ter perdido os centros urbanos. Quer dizer, isso não foi completamente, não aconteceu completamente, porque em São Paulo, de certa maneira, o Lula, no segundo turno, sobretudo, recuperou, teve um desempenho melhor do que os últimos desempenhos do PT. Eu acho, em larga medida, isso ajudou o PT a, a, a vitória do Lula. Né? Quer dizer, eu acho que São Paulo explica a vitória do Lula, assim, do ponto de vista territorial. Está pensando a Porque cidade, a região da Grande São Paulo ou o estado? Estado, Estado? as cidades médias e grandes, onde o Lula foi muito melhor do que o PT vinha sendo nas últimas 3 eleições, e evitou que o Bolsonaro repetisse o que ele fez em 18, que tirou uma distância tão grande em São Paulo que compensou o Nordeste inteiro, basicamente, com São Paulo. Quer dizer, tem outros fatores, a vitória no Rio não foi tão grande, em Minas ele perdeu por pouco, mas perdeu. Enfim, o cenário mudou, mas do ponto de vista do que a gente está falando, das regiões metropolitanas, o PT não voltou a conquistar as grandes cidades como conquistava até os anos 2010, por ali, 2006. Né? A perda dessas cidades foi contínua até que a vitória do Bolsonaro mostrou isso de maneira contundente. O bolsonarismo, para a gente falar que o bolsonarismo como um fenômeno eleitoral, é um fenômeno metropolitano. O Bolsonaro não entra nas pequenas cidades do Brasil com a força que ele entra nas grandes cidades. Ele não entra no Nordeste, nas pequenas cidades do Nordeste. Não entra nas pequenas cidades de Minas com a força que ele entra nas cidades médias. As cidades de DH mais alto, o Bolsonaro venceu nas 2 eleições. Então, assim,